Bem, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Dizer que para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui, dividindo, trocando, aprendendo, porque viver é trocar. Ninguém sabe tanto que não tenha o que aprender, ninguém sabe tão pouco que não tenha o que ensinar. Por isso nós estamos inseridos num grande projeto educativo chamado Vida, na busca de nos autoconstruir e de influenciar naturalmente na melhoria do próximo. Bem, a parte que nos cabe hoje é falar sobre o tema Educação para a Morte. É um tema que aturde, que atravanca o ser que é divino, que clama por liberdade, mas não quer assumir a responsabilidade evolutiva que lhe cabe. Construiu-se em torno do tema morte um tabu, e é muito difícil tratar desse problema. É um tema filosófico por excelência. Esperamos hoje apresentar as ideias principais sobre a obra Educação para a Morte e fazer um exercício de diálogo cultural com outras correntes do pensamento de pessoas que também contribuíram para essa que chamamos de Educação para a Morte. Então vamos lá. Semana Allan Kardec, Educação para a Morte, uma necessidade para o espírito. Começo com um prefácio do Herculano Pires, num livro que me foi indicado pelo saudoso e querido Jorge Risini. Jorge Risini, após ler uma pesquisa que eu enviei para ele sobre o tema morte, ele me pediu: André, leia a obra do mestre Carlos Embaçaí, que se chama O que é a Morte. E Herculano Pires, nesse prefácio, diz uma coisa muito interessante, comparando esse momento de transição de um estado para o outro, essa experiência insubstituível e intransferível que todos nós iremos passar um dia. Diz Herculano: a morte lhe mostrou a sua face verdadeira, a de simples metamorfose, pela qual passa a criatura humana, como passa a lagarta para se tornar borboleta. Como, pois, temer a morte? Vida e morte são a cara e a coroa da mesma existência. Vida e morte são molas propulsoras do progresso, que representam o elan divino, nos atraindo para momentos de felicidade cada vez mais frequentes, no grande palco da vida, onde as nossas potencialidades serão manifestadas no fogo das experiências existenciais. Então, essa visão do Herculano Pires abre o nosso estudo de maneira muito significativa, porque vida e morte são a cara e a coroa da mesma moeda. Cabe perguntar se aprendemos através dos livros mediúnicos, muitos importantes, como o livro, por exemplo, Missionários da Luz, que nos conta sobre a reencarnação de Segismundo. Se aprendemos como retornar para passar pelo processo de mergulho na carne, por que não aprendermos como, de alguma maneira, transcendermos a vida física? Então, há uma necessidade imperiosa de nos educarmos para esse momento importante da evolução, a dita morte, que Francisco de Assis um dia chamou de irmã. Então, vamos lá. A próxima. Os tabus da história. O que seria isso? Existe uma história do silenciamento, ou seja, algumas conspirações que foram estabelecidas na sociedade. Alguns estudiosos perceberam isso. Eu vou apresentar em linhas gerais a parte mais importante da contribuição desses pensadores quando eles foram tratar desse tabu chamado morte. Vamos lá. O primeiro é um historiador francês chamado Philippe Arrière. Escreveu um livro muito importante sobre o tema, A História da Morte no Ocidente, onde ele vem tratando das diversas maneiras que diversas culturas de alguma maneira, apresentaram suas visões sobre o tema morte. E o Philippe Arrière chama a nossa atenção de que no século XIX algo aconteceu, porque a partir da Revolução Industrial, que aconteceu pioneiramente, primeiramente nas cidades da Inglaterra, e depois essa visão de mundo acabou se espalhando para outras regiões, criou-se um tabu em torno do tema morte. Foi proibido, o acesso a essa discussão importante, porque o Ocidente decidiu tomar um rumo de distanciamento com relação a alguns temas. E é esse resgate histórico-cultural que o Philippe Arrière tenta fazer nessa obra, quando ele vai dizer:
os cientistas calaram-se, como homens que eram e como os homens que estudavam. Seu silêncio é apenas uma parte desse grande silêncio que se estabeleceu nos costumes no decorrer do século XX. Por que século XX? Porque o século XX guarda uma relação com o século XIX. Então, foi proibido, a partir da educação, enfim, dos sistemas filosóficos, de alguma maneira, as pessoas penetrarem nesse tema, nesse campo, educação para a morte. E o objetivo do Herculano Pires, ao escrever essa obra, foi, sem dúvida nenhuma, descortinar um nevoeiro na história do pensamento humano. É um livro pioneiro, escrito na década de 70. Herculano Pires conseguiu antecipar muitas coisas na sua última encarnação. Um espírito, como disse Humberto Mariotti, numa excelente biografia sobre o professor Herculano Pires, Humberto Mariotti dizia que o Herculano Pires não precisava fazer filosofia. Estudou filosofia depois de 40 anos de idade. Dizia Humberto Mariotti nessa obra, certamente ele havia convivido com os filósofos da Grécia Antiga, ensinando ao ar livre, era um filósofo nato. Por isso, de alguma maneira, ao analisarmos, depois de mais de 30 anos, a obra do professor José Herculano Pires, não temos nenhuma dúvida em afirmar que foi um dos maiores pensadores da história. Pelo que ele conseguiu realizar, capacidade de diálogo cultural, contribuiu, é um homem múltiplo, como dizia o seu Rizzini, contribuiu em diversas áreas e tinha todo um trato especial com o tema educação. E a educação para a morte, ela precisa do ato educativo de sujeitos históricos que passam pela grande estrada da vida. A educação para a morte nasce do comportamento diferenciado que alguns sujeitos históricos, conhecidos ou infelizmente silenciados, tiveram diante da morte. E esse ato educativo, ele contagia. E é a partir desse comportamento dessas pessoas que passaram pelo nosso mundo é que nós vamos, de alguma maneira, iniciar e organizar o que seria uma educação para a morte. Bem, se a literatura continuou seu discurso sobre a morte com a morte suja em Sartre ou em Genet, por exemplo, os homens comuns tornaram-se mudos, comportando-se como se a morte não existisse. Então, esse foi o Philippe Arrière, um historiador que fala sobre esse tabu criado em torno do tema. Vamos para o próximo. Bem, esse aí é um médico norte-americano, Dr. Raymond Moody Jr., muito importante, tem uma pesquisa sobre o assunto Experiências de Quase Morte, e nessa obra, traduzida para o português, com o seguinte título, Vida Depois da Vida, ele diz o seguinte: entretanto, a despeito de todo esse interesse, ainda permanece verdade afirmar que é muito difícil para a maioria de nós falar sobre a morte. Há, pelo menos, duas razões para isso. Uma delas é, antes de tudo, psicológica e cultural. O assunto morte é tabu. Sentimos, talvez, apenas subconscientemente, que estar em contato com a morte, de qualquer jeito, ainda que indiretamente, de algum modo, nos coloca em confronto com a perspectiva de nossa própria morte, aproxima-nos de nossa morte e a torna mais real e pensável. E isso que é difícil para todos nós. Por quê? Porque culturalmente, dentro do processo educacional existente, nós não somos preparados para experiências importantes da vida. É uma educação ainda baseada no lucro